Oi, eu sou a Carol e bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Hoje eu falarei sobre o primeiro tópico oficial aqui do podcast, porque o primeiro episódio foi basicamente a introdução. Então, o primeiro tópico de hoje é livros. Eu sou uma pessoa que eu não tenho tanta experiência nisso, mas eu vou falar sobre minhas experiências com livros, como eu comecei a ler. Eu comecei a ler esse ano, então minha experiência na Bienal, que eu fui na Bienal esse ano também. Primeiro ano como leitora de livros, realmente. E então é isso. Começando, eu nunca fui fã de livros. Eu Esse ano eu tive várias mudanças. Eu era muito fã de filme. Esse ano eu comecei a ver muita série e ler livros. Então eu tive essa mudança, essa transição de não ver tanto filme e começar a ver muita série e ler livro. E tipo, eu comecei a ler principalmente porque na minha escola tinha uma biblioteca. E, tipo, vários amigos meus iam na biblioteca, pegavam livro toda hora. E eu tinha esse negócio de não querer ir, porque eu sabia que eu não ia querer ler. Mas aí teve um dia que eu fui lá, aí eu peguei uma série de livros da Sarah MacLean, não sei se é o nome dela exatamente, o sobrenome, eu sei que é Sarah, mas ela é escritora de uma série chamada Clube dos Canalhas, que eu peguei, eu me interessei, eu peguei até o terceiro livro. Eu consegui ler os 3 livros e, tipo, eu comecei a gostar de ler. No início eu não estava gostando, só que depois eu fui gostando desses livros e esses livros me introduziram a começar a ter o hábito de ler. Impressionantemente. E então eu não li o quarto livro. Essa série tem 4 livros, eu não li o 4 porque não tinha na biblioteca e não me interessou. É uma série que eu vou recomendar aqui. É uma série de livros de romance e tem Enemy to Lovers, tem Friends to Lovers, tem Enemy to Lovers no terceiro livro também. Tem também Coisa de Cassino, que é muito interessante. Tipo, o plot do cassino tá em todos os livros e é magnífico. Eu adorei. E foi uma boa experiência. Foram bons primeiros livros pra ler. Como uma leitora que não lia nada, eu comecei a ser leitora a partir desses livros e eu leria de novo, com certeza, porque foi uma experiência agradável. E eu comecei a ler livros. A outra série que eu peguei que eu li foi Fazendo Meu Filme, da Paula Pimenta, uma escritora brasileira, e também foi magnífico. É muito legal. Tem no total 5 livros, eu acho. Eu li os 5. E bem rápido. Tipo, em comparação, eu acho que eu li bem rápido e foi uma experiência também agradável. E, caraca, foi melhor ainda do que a primeira série que eu li, porque é coisa que se passa com adolescentes, é, tem coisa de cinema, tem coisa de jornalismo, tem coisa de música. O Clube dos Canalhas não era tão coisa, era mais de época. E Fazer Meu Filme é dos anos 2000 e é magnífico, é maravilhoso e eu adorei. Vai ter filme, aliás. E é uma série que te faz ter raiva, ficar triste, ficar feliz, ficar tensa e, tipo, se identificar com os personagens, que eu fiz bastante. E foi bem triste algumas vezes, mas eu adorei também. E ela também é autora de Minha Vida Fora de Série, que vai ter o quinto livro, eu acho que é o quinto livro, é o quinto livro que vai sair aí em breve, não sei quando exatamente, mas Minha Vida Fora de Série eu acho que é mais conhecido do que Fazendo Meu Filme. E
Durante o que eu tava lendo, né, durante o período que eu tava lendo, fazendo meu filme, eu fui na Bienal, pela minha escola. Então, tipo, eu li basicamente esses livros e fui na Bienal. Então, quando eu cheguei lá, eu fui pela escola, então eu cheguei lá. Eu já tinha ido na Bienal uma vez. E eu. Só que dessa vez foi uma experiência totalmente diferente. Falaram que essa Bienal desse ano foi um pouquinho pior do que o dos outros, né? Ela não ficou tão boa, mas foi maravilhoso. Eu tô repetindo várias vezes a palavra maravilhoso, magnífico, mas é que, tipo, é realmente tudo que eu tô falando é verdade. E foi uau! Como uma leitora que eu não lia, eu não leio tantos livros, eu tenho alguns livros e eu comprei vários livros na Bienal. Eu fui atrás de vários livros, comprei livros que eu não sabia, que foi. Eu não sei comparar, né? Se eu não sei comparar a primeira vez que eu fui na Bienal, que eu não era uma leitora, e essa vez, porque tem toda a diferença, né? Porque a outra eu não tava nem prestando atenção nas coisas, e dessa vez eu tava. Parecia que eu tava num paraíso, mas os livros estavam bem caros, então eu não comprei tantos. Eu comprei no total 6 livros. E talvez eu faça um episódio especificamente da Bienal, porque eu tive várias experiências na Bienal muito legais e engraçadas. E talvez eu traga um convidado até, porque fique mais legal de ouvir e assistir as histórias, porque foi bem insano. E eu adorei. Eu não sei falar tanto dessas coisas, mas eu não sei se eu poderia dar uma opinião tão boa, mas na minha opinião, como uma leitora que iniciou o cargo de leitora esse ano, eu diria que foi legal para uma primeira experiência. E eu quero na do ano que vem também. Eu fiquei com muita vontade e foi muito legal, extremamente legal. O que mais eu ia falar? Eu ia falar dos livros. Ah, eu comprei 6 livros no Bienal. Li algum até agora? Não. Eu não li nenhum. Eu tinha o livro de Crepúsculo e eu comprei mais 3 livros de Crepúsculo. No total eu tenho 4 livros de Crepúsculo e só falta um pra eu completar a minha saga completa. Completa também não, a saga clássica, né? Porque os 4 livros iniciais de Crepúsculo. E eu também comprei vários livros de romance. Basicamente, eu sou uma leitora que adora romance. Minha prateleira só tem romance. Eu poderia até separar um livro, só que até ele tem romance, se for para pensar. É um livro de RPG de vampiro, que esse é o nome do livro, Vampiro, que ele tem uma partezinha que tem romance. Então, todos os livros que eu tenho são de romance. Todos os livros que eu comprei, né, que eu tenho por mim, né, que eu tenho outros livros. Só que, no caso, não são tão meus, porque esses daqui são os meus. Então, todos os livros que eu tenho por mim são de romance. Eu sou fã de romance. Muita gente não gosta de romance, mas eu sou muito apaixonada por romance. Eu nunca tinha percebido isso até quando eu olhei minha prateleira e pensei: caraca, como? Eu sempre tive esse instinto de gostar de romance. Vendo filmes de romance, eu sou apaixonada por filmes de romance. Por séries, eu gosto de séries que tem casaizinhos. E quando eu só percebi que eu gosto de romance mesmo, quando olhei minha prateleira e pensei: caraca, tudo tem romance. Aí eu consegui notar que eu era uma pessoa, não sei se poderia ser considerada romântica, mas que gosta de romance.
E foi tipo, caraca, caraca, que eu não tinha percebido isso. Eu tentei separar minha prateleira com duas classificações, só que até a outra classificação tem romance, então não valia a pena dividir. Por causa desse livro do vampiro, eu conseguiria dividir entre classificação de vampiro e de romance. Só que até vampiro tem romance. Então, não tem muito o que fazer. Então, também. Ah, eu falei que eu não li nenhum livro até agora. Que eu comprei na Bienal, no caso. Eu compro vários livros e eu tô proibida de comprar livros. Mesmo que eu tenha um dinheiro, que eu possa gastar o dinheiro, não me deixa mais entrar em bibliotecas nem nada se eu não terminar pelo menos 2 livros da minha. É uma meta minha também, né? Então, né, totalmente eu estou proibida. Mas é que também eu não posso comprar até eu ler os que eu tenho hoje. E é complicado pra mim porque eu tô tendo uma ressaca literária, eu acho que essa é a palavra, que eu não tô conseguindo ler tanto. Eu tô parada num livro que eu comprei que se chama Um Pequeno Gesto de Gentileza, que eu comprei pela capa. Meio tô vendo ainda no que vai dar, mas eu disse que eu peguei o hábito de ir na biblioteca, aí em vez de eu comprar os livros, eu vou lá na biblioteca semanalmente pra ver se tem algum livro que eu quero ler. E eu pego ele e interrompo totalmente o meu hábito. Não o hábito, mas a leitura do livro que eu tava lendo antes. Então, isso ferra um pouquinho com o meu hábito de leitura. E eu tenho até um caderninho que eu anoto, tipo, as coisas que eu tenho que ir fazendo no meu dia. Aí eu coloco lá, ler. E de vez em quando, eu tenho que admitir aqui uma coisa que eu faço também, que de vez em quando eu anoto lá que eu fiz ler, mas eu leio só uma página pra poder dizer que eu li. E isso é meio problemático se eu for parar pra pensar, porque no caso eu não li. Não problemático, mas de certa forma dá errado, porque eu não li direito. Mas eu me entendo e isso eu me perdoo depois, porque eu depois leio essa página de novo. E se ficar lendo essa página todo dia, né, marcando e lendo só essa página, aí eu vou ler alguma hora, eu vou entender a história. Então, esse episódio foi uma remessa de informações, mas foi um episódio mais longo, né? E se eu não gostar dele, deixa eu admitir outra coisa. Esse episódio quase não saiu porque na semana que eu gravei esse episódio, eu fiz esse episódio várias vezes. Na semana que eu gravei esse episódio, saiu um episódio do podcast que eu ouço, da Lela Brandão, que o podcast dela é Gostosas Também Choram. E eu quase não postei esse episódio, porque eu tava com receio, tipo, caraca, foi uma coincidência, muito coisa que, tipo, esse é o segundo artigo do meu blog, pelo que eu saiba. Eu ia fazer ele de qualquer jeito. Mas, tipo, depois que eu vi que ela postou exatamente, eu nem ouvi ainda, pra eu não pegar nada do podcast dela e falar aqui. Então, se tiver alguma coisa que ela falou também, e eu também falei, pura coincidência, porque eu não ouvi nada. Só ouvi pequenas partes que ela postou, mas nada específico que eu tô falando aqui, eu sei que ela falou. Então, por esse motivo que eu fiquei meio com receio de fazer esse episódio. Porque eu tava com medo de, tipo. Cara, foi o mesmo tema e foi muita coincidência. Eu já tinha gravado quando ela postou o episódio e eu não tava gostando daquele episódio mesmo, então eu tô refazendo. Então, enfim.
Se quiser dar uma olhadinha no blog, tá aí na descrição do vídeo. Se você tá ouvindo pelo Spotify, tem episódio com vídeo no YouTube. Se você tá vendo pelo YouTube, tem episódio com áudio no Spotify. Caraca, trava-língua aqui. Mas então é isso, muito obrigada por assistir. Um grande beijo pra vocês e falou, até o próximo episódio.